meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, eu trago para vocês esse relato escalofriante das 13 almas do edifício Joelma. Gente, aquilo é que me arrepia toda, porque eu sou muito sensitiva e eu é como que quando eu começo a contar, eu escuto aquelas vozes me pedindo ajuda, ajuda, tá doendo, tá queimando. Então, você escuta aquele sussurro das 13 almas do edifício Joelma. Vamos para esse relato, pessoal, que é escalofriante. Vamos lá. No dia 1º de fevereiro de 1974, o incêndio do edifício Joelma marcou São Paulo com uma das maiores tragédias urbanas já vista. No entanto, o que muitos não sabem é que, além da dor e do sofrimento causado pelo fogo, uma lenda sóbria emergiu dos escombros, trazendo mistério e medo. Essa é a história das 13 almas. Entre as vítimas do incêndio, 13 pessoas foram encontradas mortas dentro de um elevador. Elas estavam tentando escapar das chamas, mas ficaram presas e não conseguiram sobreviver à fumaça e ao calor intenso. O que torna essa história ainda mais macabra é que, após o resgate, os corpos dessas 13 pessoas não puderam ser identificados. Não havia documento, nenhum vestígio que indicasse quem eram essas pessoas, de onde vinham ou por que estavam juntas naquele elevador. Diante da impossibilidade de identificação, as autoridades decidiram enterrá-las em uma única sepultura coletiva no cemitério de São Pedro, em São Paulo. Foi nesse momento que a lenda começou a tomar forma. Os coveiros, os funcionários do cemitério relataram que algo estranho acontecia. Naquela área, as luzes dos postes piscavam de maneira inexplicável. O som de passos era ouvido às noites, mesmo quando ninguém estava por perto. Com o passar do tempo, surgiram relatos de pessoas que visitaram o cemitério e afirmaram sentir uma presença estranha ou até ver sombras se movendo perto do túmulo das 13 almas. Muitos dizem que sentiram escalofrio ao se aproximarem, como se algo sobrenatural estivesse guardando aquele local. Alguns visitantes relataram que, ao fazer orações e pedir ajuda, seus pedidos foram atendidos de maneira inesperada e que deu origem à crença de que as 13 almas tinham poderes para realizar milagres, desde que seus nomes fossem lembrados em orações, fossem dedicadas exclusivamente a elas. Contudo, nem tudo era paz e luz. Outros relatos falam de perturbações que ocorreram, como aqueles que desrespeitaram o local ou que visitaram o cemitério sem a devida reverência. Histórias sobre aparições no antigo edifício Joelma também começaram a circular. Funcionários que trabalhavam na reconstrução do prédio após o incêndio diziam ouvir vozes e sussurros no meio da noite, e algumas pessoas afirmavam ver figuras nebulosas nas janelas dos andares superiores, especialmente onde o incêndio foi mais devastador. A lenda das 13 almas logo se tornou parte do folclore urbano de São Paulo. Alguns acreditam que elas estão presas em um ciclo eterno de sofrimento, incapazes de descansar em paz devido à tragédia que enfrentaram. Outros, por outro lado, vê nelas uma presença protetora capaz de interceder em nome dos vivos, contando que sejam lembradas com respeito. E assim o edifício Joelma, agora rebatizado como edifício Praça da Bandeira, carrega até hoje essa aura de mistério e assombro. Quem passa por ali, especialmente à noite, diz que pode sentir um peso no ar,
como se as 13 almas ainda estiverem vagando à procura de descanso ou aguardando alguém que possa finalmente lhes trazer paz. Então, meus bombones, é que realmente quando se trata de almas que sofreram uma morte tão sumamente dolorosa e essas pessoas não estavam preparadas para morrer e gritando, sofrendo, sendo queimadas, vivas. Gente, isso é uma das piores mortes do mundo. Tanto por afogamento como por queimados. A brasa, fogo vivo, sabe? Imagina Joana d'Arc quando puseram ela na fogueira. Ela se queimou viva. Ou na Santa Inquisição, né? Que jogavam dentro da fogueira. Todas nós, as bruxas e todas essas, né? Que era babado. A época da Santa Inquisição, que a igreja era... Bom, era a cúpula do demônio, menos igreja, né? Como muitas hoje também, que é a cúpula do demônio. Não chega a ser igreja, não. Porque tá cheio de endemoniados aí dentro, né? Então, a maioria é a cúpula do demônio. Porque são tudo endemoniados. Mas, pessoal, realmente pensar nessas pessoas presas dentro do elevador, essas 13 pessoas que não tinha saída e queimada viva, como se estivesse dentro de um forno de assar bolo, fechada, sem poder sair, nem para cima nem para baixo, de nenhuma forma, ser morta, abrasadas ali dentro daquele elevador. Que a pior coisa que uma pessoa faz numa situação de incêndio é entrar dentro do elevador. Tem que descer pelas escadas como seja, tampando com a brusa, correndo, até passando pelo meio do fogo, mas descer as escadas. Não entrar dentro de um elevador, porque aí é uma armadilha. Você vai fritar aí dentro, porque, claro, o incêndio vai queimar os cables e tudo, e o elevador vai deixar de funcionar, vai ficar preso entre paredes. E aí já é um assador, uma armadilha, né? Mas realmente o relato dessas 13 almas do edifício Joelma é algo como... É como molesto, é algo que realmente te deixa assim num estado de, sabe, de frição, estado de nervosismo, né, como incomodada, né, realmente é algo assombroso, pessoal, mas existiu, existe e sigue existindo, e até nos dias de hoje, apesar que agora é uma Praça da Bandeira, segundo o que eu tenho visto, ouvido, me parece que ainda segue por aí. É algo, não só aí, também lá no cemitério onde enterraram eles, né? Sem documentação, sem saber quem eram. Nossa, deve ser tremendo. Meu Deus do céu. E esse foi o relato, pessoal, das 13 almas do edifício Joelma. Opina o que vocês acham aí, se vocês escutaram alguma história dessa espécie, uma história parecida com essa. Opina vocês o que vocês acham, se os pais de vocês comentaram algo na época, né? Porque como eu falei, a minha mãe, ela comentou com meus tios, né? Eu escutei, eu tinha 6 anos, né? Tá queimando o Joelma, tá morrendo um montão de pessoas, tadinha da minha mãe, né? E ela falou chorando ainda, né? Horrível, né? Horrível. Então, meus bombones, esse foi o relato das 13 almas do edifício Joelma. Já venho com outro relato e outro vídeo, que também tem aí muitos vídeos ainda das virgulinas. Um beijo, um cheiro, fique com Deus e até o